trouxeram-nos e apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes, pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecessem. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, e eu quero nesta noite, mais uma vez, lhe pedir, meu Senhor, que o Senhor fale conosco. O Senhor tem total acesso a esta casa, a esta igreja, a este povo, porque nós somos teus. Pedimos em nome de Jesus que fique à vontade no nosso meio, e que a tua mão que opera, meu Deus, opere entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós te convidamos, ó Deus, mais uma vez, fala neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu comecei quarta-feira passada aqui com uma série de mensagens, e eu achei que iria concluir no domingo, ou pela manhã ou pela noite. O problema não. O bom é que quando eu fui meditar novamente sobre o assunto que nós estamos tratando, e para aqueles que não tiveram aqui, relembre, nós estamos tratando sobre o assunto da igreja que Deus quer. Porque nós fugimos um pouco, por que não dizer muito, da igreja que Deus estabeleceu. Eu comecei, como eu disse, quarta-feira passada, e eu não vou pregar tudo novamente por causa do tempo, mas para que nós possamos entender o que eu vou concluir ou tentar concluir, porque se eu meditar, e eu vou meditar nessa passagem novamente, e se Deus falar comigo novamente, nós vamos trazer novamente a mensagem, porque eu sei que ninguém aqui tem pressa de nada. Nós vamos para o céu mesmo, então até o dia que Ele quiser nós temos tempo. Então eu comecei falando que a igreja que Deus estabeleceu, a Bíblia toda ou melhor, o Novo Testamento vai revelar isso. Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Depois de serem revestidos de poder, Jesus disse que eles seriam testemunhas de Jesus. E foram, porque quando eles foram batizados, está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 2, eles ganharam não tiveram só a experiência de falar em línguas, mas ganharam autoridade, poder, dínamos, para poder fazer a obra de Deus. De sorte que a igreja de Atos, irmãos, foi a igreja que foi estabelecida no princípio e da maneira que Jesus queria. Eu comparei a igreja de Atos com a igreja de Corintos, que mais ou menos 10 anos depois ela foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, que não estava nem na conversão e nem no batismo do Espírito Santo que estava lá, que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Comparei com as duas igrejas e nós podemos enxergar a grande diferença de quem era a igreja e como ela se tornou depois de pouco tempo. De que a igreja em Atos tinha uma maneira de celebrar um culto que a igreja de Corinto não tinha. A igreja de Atos, diz a Bíblia, que elas tinham tudo em comum, de sorte que os irmãos de Corinto, eles faziam divisões até na hora da mensagem, porque eles falavam na hora da pregação, ou melhor, sobre o pastoreio da igreja. Eles queriam até escolher pastores, porque eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, a ponto que Paulo chega agora a dar uma repreensão naqueles irmãos, explicando que nenhum dos três eram absolutamente nada, que simplesmente Paulo, Apolo e Cefas eram um instrumento
com um papel bem estabelecido ali na igreja. O papel de Paulo era plantar, e ele fez isso muito bem, porque foi ele que evangelizou a igreja. Apolo estava doutrinando, ou seja, Apolo estava regando, porque até então Paulo estava preso. Mas quem estava dando crescimento àquela igreja não era Apolo, não era Paulo e nem Pedro, o líder dos apóstolos. Era Deus que estava dando crescimento. E eles esqueceram desse detalhe. Eu trouxe outro comparativo de que na Santa Ceia da igreja que se celebrava em Atos, os diáconos serviam, e a Bíblia diz que eles partiam o pão de casa em casa, eles tinham comunhão no partir do pão. Já na de Coríntios, Paulo chega a repreendê-lo porque eles na Santa Ceia, na hora mais espiritual da igreja, no culto mais especial da igreja, o mais importante, havia dissensões. De sorte que os coríntios chegavam, os que chegavam primeiro comiam mais, e os que chegavam depois não comiam nada. Paulo chega a dizer, ao ponto que alguns de vocês comem, enchem a barriga, se embriagam, enquanto outros passam fome. Aí Paulo vai dar a determinação dizendo, quando vocês forem ceiar, é como se ele estivesse dizendo, faça com a igreja que estava em Jerusalém, espere uns pelos outros. Dei o exemplo de que nós passamos, pouco tempo depois, cerca de 15 a 20 anos depois, Jesus vai tratar aquela que ele tinha estabelecido no princípio como igreja dele, porque a igreja de Atos era a igreja que Jesus queria e quer. Ele vai tratar depois de alguns anos depois, com as igrejas que estão na Ásia Menor, as chamadas cartas às igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas. E eu acho que foi na última, eu expliquei que dentre essas 7 igrejas, vocês já sabem disso, nós temos ali 5 reprovadas por Deus, todas começaram em Jerusalém, mas passou um tempo, elas começaram a desviar do ensinamento dos apóstolos. Porque a igreja, irmãos, lá em Jerusalém, que era a igreja que está em Atos, tinha alguns requisitos para o crescimento. Eu já expliquei sobre isso. Primeiro, eles perseveravam na doutrina, no ensinamento que Deus havia dado através dos apóstolos. Porque todo crente, quando ele começa a sair da palavra, ele começa a se desviar. Crente, irmãos, igreja que não prega a palavra, igreja que não dá atenção ao ensinamento bíblico, e crente que não confere. Paulo também vai pregar numa igreja chamada Igreja dos Bereanos. E diz a Bíblia que quando Paulo pregava, os bereanos não desconfiavam de Paulo. Mas eles queriam saber se aquele profeta era verdadeiro, e como saber se um profeta é verdadeiro, se aquilo que ele está pregando está dentro da palavra. De sorte que os bereanos, por Paulo, é chamado de crentes mais nobres. Porque quando ele pregava, os bereanos conferiam na palavra para ver se realmente Paulo estava pregando o que estava escrito ali na palavra. Pois bem, Jesus agora, cerca de 15 a 20 anos depois, Jesus agora vai tratar com as igrejas que ele tinha estabelecido lá em Jerusalém, a igreja de Atos, vai tratar agora com essas mesmas, ou com esses mesmos crentes, claro que em outros lugares diferentes, chamada das cartas às igrejas da Ásia Menor. E como eu disse, dessas 7, 5 tiveram reprovação. Mas foram reprovações severas. Jesus estava tentando entrar, irmãos, em Laodiceia, e não podia. Porque ele ficava direto batendo na porta, pedindo para entrar e para ceiar com aquele povo, mas não podia. Tiraram Jesus dentro da igreja. Outras igrejas lá em Esmirna, a Bíblia diz que eles tinham um costume, e eu vou falar sobre 2 nessa noite, para nós entendermos que nós precisamos sair dessa igreja que existe hoje e voltar para a igreja que era em Jerusalém. Tinham costumes estranhos. Dentre eles eram algumas doutrinas que eles guardavam, que era a doutrina dos Nicolaítas, de Balaão, Balaque e também de Jezabel. De sorte que Jesus
esperou, ou aliás, mandou que João escrevesse as cartas às igrejas e dá um aviso a todas elas: eu vou voltar. E guarde o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Te aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, compre colírio para os olhos, arrepende-te. Jesus dá a visão a João, João passa para os anjos, e Jesus dá também um alerta dizendo que ele iria voltar. Que ele ia voltar para tratar com aquela igreja. E por que eu estou dizendo a vocês isso? Porque eu queria terminar a mensagem, mas eu não posso terminar porque talvez, assim como foi, aonde ele fala com Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, e já os cientistas estão falando que já tem uma outra bactéria aí, estamos vivendo um tempo de calamidade. Talvez esse seja, irmãos, por favor, diz talvez, não é doutrina, viu? Talvez esse seja o último tempo em que Deus vai tratar para consertar a igreja. Porque se vocês forem olhar na história bíblica, Deus nunca tratou com a igreja de outra forma, senão castigando e repreendendo a igreja. Deus nunca carregou Israel num colo quando eles estavam errados, muito pelo contrário. Quando Israel sai do Egito para ir para Nova Canaã, a terra que Deus havia prometido, todas as vezes que Israel desviava, Deus corrigia com castigo. Os profetas diziam: olha, vocês um dia vão se encontrar. Ao ponto de Deus falar: eu mandei sobre vós a praga, o gafanhoto e a peste, eu mandei sobre vós a seca, a fome, vocês não me ouviram, agora vocês vão se acertar comigo. O problema é que se nós formos nos acertar com Deus diretamente, já vai ser muito tarde. Porque uma vez, irmãos, Jesus voltando, soando essa trombeta e nós indo para o juízo, não tem mais como voltar. Então, eu repito aqui novamente, talvez essa seja a última oportunidade, e para alguns será. Porque muitos, como vocês já viram o que aconteceu, não escaparão dessa pandemia. Alguns dentre nós já morreram, não exatamente daqui, mas crentes estão morrendo. Então talvez a igreja tenha a última oportunidade, através da tragédia, de se achegar a Deus. De através, infelizmente, da miséria, pandemia, de se converter ao Senhor. Porque foi assim as últimas vezes que Deus fez com Israel, apertou Israel para que Israel voltasse para o Senhor. Então não posso deixar de pregar a mensagem justamente agora, porque talvez, como eu disse, seja a última oportunidade. Pois bem, chegamos à era da igreja de Apocalipse. Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém ficou muito para trás. Nós estamos tentando nos aproximar. Eu tento, como eu disse aqui, chegar mais perto possível da igreja que estava em Atos. Mas nós não temos mais comunhão. E comunhão aqui, irmãos, não é você sentar numa confraternização de uma virada de ano e comer comida, não. Comunhão não é isso, não. Eu falei aqui de uma forma grosseira para que você entendesse. Comunhão aqui é eu poder entrar em sua casa a qualquer hora e meter a mão na sua panela sem avisar. Mas se eu fizer isso, você vai me chamar de ignorante. Eu tenho comunhão com minha irmã, como eu falei aqui. Eu chego na casa dela agora, eu posso chegar na cozinha dela, meter a mão na panela e comer o que tiver. Ela não vai me recriminar. Isso é comunhão. Comunhão não é só repartir comida, e eles faziam isso no partir do pão. Comunhão também é repartir dores e lutas. Comunhão é sentir a dor do outro. E nós já estamos um pouco longe dessa igreja. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, de sorte que os cultos que se realizavam em Jerusalém, na igreja de Atos, eram os cultos diferentes da igreja que se fazia em Corintos. Porque na igreja de Atos, a Bíblia diz que quando eles se reuniam e oravam, o lugar se estremecia.
Línguas de fogo descia sobre eles, eles eram cheios do Espírito Santo. Nas pregações de Pedro, a Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. Na segunda ele ganha 5.000. Depois o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele para de contar e ele diz: e era uma multidão que não se podia contar. Já os cultos da igreja de Coríntios, Paulo chega a dizer que era uma verdadeira bagunça. Porque uns profetizavam, outros falavam língua, de sorte que quando entrava um descrente na igreja, não sabia o que estava acontecendo. E Paulo disse: olha, vocês controlem esse negócio aí, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e tudo seja feito com ordem e com decência. Nós nos afastamos tanto, mas tanto da igreja que estava em Jerusalém, que era a igreja de Atos, que a Bíblia chega a dizer que a igreja não precisava evangelizar. E eu estou falando tudo isso aqui, vocês depois vão ler para ver que não é heresia minha. Porque não precisava evangelizar? Porque Lucas diz que a igreja caiu na graça do povo. Sabe o que é cair na graça do povo? Eu expliquei aqui da última vez. É alguém saber que você congrega aqui e diz assim: tem alguma coisa diferente em você. Eu quero ir lá na sua igreja para ver o que é isso. Cair na graça do povo, irmãos, é você ser bem visto num lugar e bem chegado. E eu expliquei que tem crentes, irmãos, que os ímpios não querem nem que encoste. Ih, rapaz, vem aquele irmão para aqui. Sangue de Jesus tem poder. Cair na graça do povo é você estar passando e alguém falar: ô irmão, vem cá. É o que, rapaz? Não, eu gosto de falar com aquele irmão que ele sempre deixa uma palavra para mim. Eu gosto de falar com aquele irmão porque aquele irmão, quando chega, parece que chega uma presença de paz. Irmão, eu fui vender um carro meu, algo interessante. E o rapaz, um taxista, Israel, foi comprar. Ele olhou o carro no aplicativo, não vou fazer propaganda aqui, e disse: irmão, eu te encontro aonde? Me encontre aqui no Lobato, que eu estou trabalhando eu estou fazendo um serviço aqui num galpão. Esse camarada chegou lá muito doido. Os olhos dele pareciam essa cadeira de vermelho. E esse rapaz entrou no carro e disse: não, dá uma olhada no carro, rapaz. Dá uma volta no carro. Aí esse rapaz entrou, desligou o táxi, botou lá na frente, entrou no carro e foi dar uma volta. Nós demos uma volta e paramos no mesmo ponto. Ele disse: irmão, eu quero comprar seu carro. Eu digo: por quê? O carro tá bom. Não, irmão, eu entrei aqui nesse carro com uma dor de cabeça miserável. Eu tava pensando de ir para casa agora. Irmão, quando eu entrei no seu carro, a dor passou. Eu digo: meu filho, não é o carro não, é a presença. Aí disse: eu sou crente e você precisa se reconciliar com Jesus. Meu irmão, eu preciso voltar. A igreja que caía na graça do povo era essa igreja onde as pessoas queriam ter os crentes de junto, porque sabia que essa igreja fazia alguma coisa. A ponto que a igreja que estava em Atos não precisava evangelizar, porque Lucas vai descrever dizendo o seguinte: Deus, o próprio Deus, ia acrescentando o que iam sendo salvos. Sabe o que é, irmão? Você chegar no lugar e você não convidar ninguém a entrar pessoas, só por causa do nome da igreja e da presença que você passa, por onde você anda? Já a igreja de Coríntios, Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que eles eram mais indignos do que os próprios ímpios. Porque Paulo não vai acreditar num pecado que eles estavam cometendo. Ele disse: eu não acredito que vocês estão cometendo esse pecado. Pecado esse que nem entre os descrentes eu vi. De vocês estão se aproveitando da mulher do vosso pai. Havia, irmãos, lá dentro da igreja de Coríntios, fornicação, adultério, pecados tais que Jesus nunca estabeleceu dentro da igreja. Pois bem, chegamos em Atos, ou chegamos em Apocalipse. E Deus vai tratar com essas igrejas, de onde o Senhor disse: olha, eu tenho visto tudo o que tem acontecido, conheço as obras, mas chegou a hora de acertar as contas, porque eu estou voltando. Deus não iria e não se manifestou para a igreja de Atos, sequer mandou palavra para eles da igreja de Jerusalém, porque não precisava. Porque quando se está indo bem, irmãos, tranquilo. Mas quando ele foi acertar contas com as igrejas, lá, ele precisou dar uns avisos dizendo: eu vou voltar, e se vocês não consertar o que está errado, eu vou tirar de vocês o lugar
da parte da árvore da vida. Vou tirar o castiçal do meio da igreja. Vou riscar o seu nome do livro da vida. De sorte que, quando eu falei que Jesus precisa ou quer que nós voltemos para a igreja em Atos, e repito, que talvez essa seja a última oportunidade. Então, Deus vai se dirigir, eu vou falar sobre duas igrejas aqui, Tiatira, e vou falar sobre Pérgamo. Só essas duas. Duas dentre as 5 que foram reprovadas. E nós precisamos voltar à igreja que estava em Jerusalém, a igreja de Atos, precisamos. Mas não sei se nós vamos tentar. Mas a proporção do tempo que passa, vamos ficando mais longe. Olha o que é que Deus vai dizer a Tiatira. A princípio ele vai elogiar, vai dizer que conhece as obras, vai dizer que é uma igreja mediana, mas tem um problema com essa igreja. É que dentro da igreja de Tiatira, eles toleravam, aliás, eles pregavam a doutrina de Balaque e Balaão. Doutrina essa que a igreja de Atos dos Apóstolos não perseveravam, porque a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já chega em Tiatira, eles vão perseverar na doutrina de Balaque e Balaão. A história de Balaque e Balaão está lá em 2 Reis, meu Deus, não lembro agora. Aonde quem era Balaque, ele vai explicar. Balaque era aquele que arma ciladas para o meu povo comer carne sacrificada a outros deuses. Qual era a doutrina de Balaque, de Balaão e dos nicolaítas também que estavam ali dentro? Era a doutrina aonde não interessava qual eram os fins, os fins, para eles não importavam os meios. Não importava o que eles iam fazer no meio, eles queriam o resultado final. Porque Balaque só queria armar cilada e queria subornar o profeta Balaão para que eles amaldiçoassem a Israel. E não podia, porque a palavra não tinha validade contra Israel. É daí que vai surgir a frase célebre de Balaque: contra Israel não vale encantamento. Mas ele disse: eu sei um jeito de fazer Israel cair. Coloca mulheres estranhas no meio deles, porque eles vão cair com essas mulheres e Deus vai o abandonar. E Deus vai reprovar a igreja de Tiatira. Estou falando da igreja que começou sendo batizada com o Espírito Santo. Uma igreja que começou guardando a doutrina dos apóstolos, mas vai passando o tempo, eles vão escapulindo da doutrina. E quando eu olhei, irmãos, para essa igreja, eu vejo o retrato que é hoje das igrejas. Nós vamos nos afastando da doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos hoje para a igreja não é uma doutrina interessante. Era tão forte a doutrina que quem roubava, como Ananias e Safiras que eu peguei aqui outro dia, na igreja de Atos dos Apóstolos morria. Mas aqui na igreja que está em Tiatira, eles vão adotando para eles uma doutrina de que não importa o que vai acontecer, o que importa é eles se darem bem. E Nicolaíta, irmãos, a doutrina do Nicolaíta, para que você saiba, era a doutrina da liberalidade. Pode tudo. E quando ele disse que eu vi o retrato da igreja, foi porque realmente eu vi o retrato da igreja. Presta atenção aqui em algo. Eu vou falar desse momento agora. Agora é a época onde muitos vão me procurar e vão dizer: pastor, pode colocar árvore de Natal e pisca-pisca dentro de casa? Agora é a época onde vocês vão ver pastores chegando na internet e dizendo assim: olha, mas essa data é realmente uma data cristã? Dizem que é um Deus solstício que fizeram. E dizem: não tem nada a ver com isso, porque foi os cristãos que inventaram isso e aquilo. A pergunta, irmão, não é se pode colocar a árvore de Natal dentro de casa. A pergunta aqui a ser feita é: Deus mandou você colocar a árvore de Natal dentro da sua casa?
A pergunta aqui não é se a Bíblia permite, porque alguns perguntam, pastor, pode beber ou não pode beber? Vocês vão ver algo na Bíblia que vocês vão se assustar. Porque, por exemplo, pastor, Davi sendo chamado homem segundo o coração de Deus, com 2, 3, 4 mulheres. Vocês vão ver Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, com mais de 1000 mulheres. Sim, pastor, o que é isso aí? Vocês não vão ver na Bíblia Deus mandando Davi ou Salomão ter mais de uma mulher. Porque ele fala lá em Gênesis que Deus no princípio criou macho e fêmea. E disse, o homem se unirá a uma só mulher e ambos serão uma só carne. O homem é para ter uma mulher e a mulher para ter só um homem. O resto, irmão, é invenção de povo. Então vai chegar agora o tempo onde alguns vão perguntar, pastor, bota ou não pisca-pisca? A igreja permite, ou a Bíblia permite ou não botar pisca-pisca? O senhor me prova na Bíblia que eu não posso colocar? Não provo na Bíblia, porque não está escrito. Mas eu quero te perguntar o seguinte, Deus mandou você colocar a árvore de Natal dentro da sua casa? Ou mandou botar pisca-pisca? Então crente não faz o que pode e o que não pode. Crente só faz aquilo que Deus manda. Se Deus não manda, então não faça. Não invente estudo para isso. Porque, na verdade, nós queremos satisfazer a nossa carne. É bonito, irmão. Bom, vamos aqui parar para raciocinar um pouquinho. Vamos parar para raciocinar um pouquinho. E sejam sinceros comigo. Na hora do sacrifício de Caim e Abel, o sacrifício de Caim e Abel, Abel era pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra, certo? Abel sacrificou o quê? Uma ovelha, e Caim, frutas. Na hora do sacrifício de Caim e Abel, qual era o altar mais bonito? Um cordeiro cortado e saindo sangue pela garganta? Ou uma boa mesa de frutas? Com maçã, uva, pera, mamão, laranja, aquela coisa bem bonitinha, bem enfeitadinha. Qual era o mais fácil nós acharmos que era mais aceitável? Era aquilo que era mais bonito. Essa foi a intenção de Caim. Mas Deus não pediu aqui nada enfeitado, bonito. Deus só pediu simplesmente que você obedeça a Ele. Porque se você não obedecer, a Bíblia lhe chama de feiticeiro. Porque ele vai falar com Saul. Saul, você não sabia que o pecado da desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria? Então, a igreja em Tiatira chegou ao ponto que nós somos hoje, ou algumas igrejas são hoje. Saíram da doutrina dos apóstolos, que era uma doutrina simples, e começaram a entrar na doutrina dos nicolaítas, de Balaão e de Balaque. Não importava o que ia acontecer no final, eles faziam, ou não importava o que eles faziam no meio, eles só queriam o resultado final. Eles só queriam dinheiro, prosperidade e bênção financeira. E o que fosse acontecer não interessava para eles. E aí vinha as heresias que se tinham dentro daquela igreja, onde Deus vai recriminar. A igreja estava tão corrompida que os nicolaístas, irmãos, eram liberais no culto a qualquer outro deuses. E lá dentro dessa igreja tinha pessoas que tinham essa doutrina. Quem disse isso aqui, que Deus só quer o seu coração? Você está enganado. Deus quer a totalidade da sua vida, corpo, alma e espírito. Quem disse a você que você pode fazer imagem de escultura ou adorar outra coisa que não é Deus? Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Então tome muito cuidado com esse negócio de pastor, eu posso ouvir música secular? Quem disse que Deus quer você louvando para qualquer outra pessoa? Deus quer só a expressão do seu louvor para Ele. Então temos que tomar cuidado para não entrar nessa doutrina, porque nenhuma igreja tinha intenção, mas sabe como é, irmãos? As coisas vão acontecendo assim, devagarzinho, sem querer. Quando pensar que não, você está já dentro lá, preso dentro de uma doutrina onde está sendo repreendido por Jesus. Porque na doutrina dos nicolaítas, eles eram liberais e podiam fazer tudo. Esse negócio de crente estar na igreja e falando assim, olha,
Eu estou indo para a igreja, estou participando dos cultos, mas também não é bem assim. Como assim não é bem assim? Como é assim, não é bem assim? Não, mas também não é dessa forma. Como assim não é dessa forma? A ordem é específica. Deus chega para Adão, que está dentro do jardim, e para Eva, e fala: a ordem foi específica. Vocês podem comer de tudo no jardim, vocês só não podem comer da árvore que está no meio do jardim. Foi simples a ordem. Aí quando Eva vem dar desculpa dela, vem falar: não, Senhor, sabe quem foi? Foi a serpente. Quando Adão vem dar desculpa dele, sabe quem foi, Senhor? Foi a mulher. Quando Deus chega para a serpente, o diabo já tinha saído dela, nem falava mais, aí pronto, assumiu a culpa toda. Assumiu nada. Deus na hora pune a serpente, pune a mulher e pune Adão. Aí, dentro dessa igreja de Tiatira, tinha aqueles que guardavam a doutrina dos nicolaítas, que achavam que era um liberal para fazer todas as coisas. Ah, mas Paulo disse: eu posso todas as coisas, tudo me é lícito. E completa o versículo: mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas por nenhuma deles me deixarei dominar. Os alimentos são para o estômago. Está falando de comida. E Paulo chega e diz assim: olha, mas se você comer carne, escandaliza o teu irmão, não coma carne. É simples, irmãos, as coisas. Mas a igreja que hoje aqui estamos e queremos voltar, porque nós somos muito bons de falar da igreja de Atos, e falamos até que vamos voltar, e achamos que fazendo um churrasco no final de semana, temos comunhão com o irmão. Quantas vezes nós estamos dentro do culto, irmãos, louvando a Deus com raiva do irmão. A gente está com o churrasco ali e olha para a faca e diz assim: agora eu enfio a faca no irmão. Mas tem. Quantas vezes a gente pensa que tem comunhão, mas não tem coisíssima nenhuma. A gente entra zangado aqui com o irmão na igreja e sai zangado, porque não tem condições de ter reconciliação com ele. Partir do pão, nós estamos achando que partir pão aqui é você trazer um produto, 1 quilo de alimento e trazer e botar na cesta básica aqui para eu poder dar àquele irmão que está precisando. Não! O contexto de partir do pão aqui não era isso não. Como eu disse, o contexto de partir o pão aqui, eles tinham intimidade. Hoje nós não podemos nem chamar o outro irmão a atenção, porque já dizemos: não se meta na minha vida. Para o bem, é claro, né? Chamar a atenção para o bem. As pessoas ficam zangadas hoje quando o pastor aperta um pouquinho lá no sermão e ficam dizendo: mas ele tem alguma coisa a ver com minha vida? Tenho. Porque se eu sou o irmão mais velho aqui, eu tenho uma responsabilidade de lhe proteger, porque o Pai entregou você nas minhas mãos para que eu tomasse conta da sua vida. Então eu tenho sim a obrigação de lhe proteger. Eu tenho a obrigação de te alertar. Eu tenho a obrigação de dizer que você está errado quando você está errado. E tenho também o compromisso de te elogiar quando você está certo. Então a igreja de Tiatira era esse quadro, mas tinha a igreja também de Pérgamo, que não estava num quadro diferente. A de Pérgamo tinha um problemazinho maior, porque diz que gostava da igreja, sabia que a igreja era de Deus, colocou as provas, os que diziam ser apóstolos e não eram, acharam mentiroso. Só que vai chegar para Pérgamo e dizer o seguinte: só tem um problema com vocês. É que vocês permitem que esta mulher, que se chama Jezabel, ensine na minha igreja, para levar os meus filhos a comer coisas sacrificadas aos demônios. Eu estava procurando sobre essa Jezabel, se era uma mulher, se era uma mulher com o nome de Jezabel, ou se era uma mulher com o espírito de Jezabel. Mas eu acho que era uma mulher que tinha o espírito de Jezabel, que estava levando as pessoas ali a tropeçarem. Pastor, como é que alguém pregando dentro da igreja leva alguém a tropeçar? Eu vou te ensinar aqui agora. E eu vou... Tá me gravando aqui, não tá? Vou botar bem claro e falar bem pausadamente na internet, para ver se os crentes abrem os olhos.
Toda pregação que te coloca contra o irmão é uma pregação vinda do inferno. É romântica, irmãos. É uma pregação que emotiva a gente, coloca a gente para cima. É uma pregação que a gente vibra na igreja. Glória, aleluia. Mas toda pregação que coloca o seu irmão contra você é uma pregação vinda dos quintos dos infernos. E eu provo isso na Bíblia. Porque provo, pode vir o maior pregador do mundo. Eu quero ver Jesus mandando a qualquer hora alguém dos discípulos sentar lá, porque Deus vai humilhar aqueles que te humilharam, e Deus vai querer com que aqueles que te vejam te aplaudam de pé. Não, fique na igreja, porque aqueles que te humilharam, te perseguiram, vão te aplaudir de pé. Você vai ver a derrota daqueles que não te viram pregando. Tudo isso é pregação do demônio. É Jezabel pregando no púlpito. Porque toda pregação que vem dos céus vai ser como uma pregação que Jesus pregava. Ame o seu inimigo como a você mesmo. Chegam para Jesus e falam assim: Jesus, um jovem, mestre, manda que meu irmão reparta a herança dele comigo. Jesus pergunta: quem me constitui o juiz e repartidor entre vós? Sabe qual é a repreensão que Jesus vai dar ao menino? Tome cuidado com as avarezas, porque a vida do homem não consiste no bem daqueles que ele tem. Vai para a igreja, irmãos, e estão pagando por isso. Pagam caro, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais, para vir um pregador aqui na igreja e falar assim: ó, você tem gente lhe perseguindo na sua casa, e é o seu parente, mas fique tranquila, porque Deus vai humilhar, Deus, se precisar, vai matar aquela pessoa, e você vai... Aí a pessoa vai dar um grito: ei, glória a Deus. Não, irmão, é diabo. É cão. Jesus tem os 12 discípulos agora, e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, fala com mamãe, e mamãe vai falar com Jesus. As 2 criancinhas: mestre, faz favor, eu posso lhe fazer um pedido? Faça. Permite-me que no teu reino os meus 2 filhinhos, essas 2 criancinhas, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse: vocês não sabem o que vocês me pediram. Porventura vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado, e beberá o cálice que eu beberei? Ele disse: podemos. Aí Jesus: tudo bem, vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado, sofrimento. Olha logo que foi Tiago e João, um morre a espada e outro na ilha de Patmos. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas enquanto assentasse na minha direita ou minha esquerda, não me compete a mim, compete ao Pai que está nos céus. Na hora surgiu a contenda. Aí Jesus chama os 12 e vem: epa, senta aqui todo mundo. Que negócio é esse aí? Olha, entre vós não há maior nem menor não. Aliás, tem, o maior de vocês será o menor. Acabou a discussão. Os reis das terras exercem autoridade sobre, mas entre vós não será assim. Aí a gente vai para sentar, para ouvir um pregador, uma pregadora falar que Deus vai matar o seu irmão, que aquele vizinho que está te perseguindo, que Jesus mandou orar. Jesus mandou orar por aqueles que te perseguem. Ou eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Tá ou não está escrito assim? Orai pelos que você perseguem, não é isso? Aí Jesus manda orar pelo vizinho que está te perseguindo. Chega um pregador, uma pregadora ganhando fortunas para te dizer que Deus vai matar o seu vizinho. Doutrina, irmãos. Jesus fala assim: ó, eu só estou com as angas com vocês. Vocês estão permitindo que essa Jezabel pregue na igreja. Jezabel, irmãos, era aquela que trazia o romantismo, porque ela chega para Acabe e fala assim: Acabe, naturalmente ela fala assim: os deuses que você está servindo aí, que é o culto, irmãos, a Baal, era um bacanal, era uma orgia. Era todo mundo nu, pelado, dançando. Olha que culto divertido. Todo mundo pelado, dançando, e a miséria toda comendo lá. O culto a Jeová era um culto triste. Nem entravam no Santo dos Santos, no santuário, o sacerdote entrava, matavam, degolavam o animal, derramavam o sangue, pronto. O povo já tinha tendência a isso, porque lá no deserto eles fizeram um bezerro de ouro. Aí Jezabel chega agora e convence a Baal. O que é que Israel faz agora? Deixa de adorar o verdadeiro Deus e começa a adorar o Deus chamado Baal.
Mas tinha um profeta lá chamado Elias, que levou o povo a adorar o verdadeiro Deus. Eu creio que nós vamos conseguir adorar o verdadeiro Deus. Então eles tinham lá em Pérgamo essa mulher que ensinava dessa forma, e Jesus disse: eu tenho algo contra você, tira ela do meio, porque eu vou colocá-la de cama, e todos com que aquela adoram, com que adora juntamente com ela, e vocês saberão que eu sou o teu Deus. Irmãos, se Deus não, eu não sei, eu não vou dizer que foi Deus que enviou essa praga, eu não vou afirmar aqui, que eu não tenho certeza, nem bíblica. Eu tenho certeza uma coisa, que no mínimo houve um consentimento de Deus, porque tudo está na mão dele. Ele falou que os nossos fios de cabelo, o meu que não cai, estão todos contados. Ele sabe quantos caiu hoje da sua cabeça, Pablo? Quanto mais um coronavírus. Não sei se foi ele que mandou, eu sei que consentiu, ou permitiu, no mínimo permitiu, e que está tratando o seu povo, mas infelizmente as Jezabéis continuam pregando no altar. A igreja continua saindo da igreja, irmãos, com raiva do irmão. Porque, fala a verdade, se você chegar aqui na igreja e ouvir alguém falando assim: olha, tem alguém, eu sabia que aquele desgraçado estava fazendo um negócio para mim, mas Deus vai honrar, está debaixo dos meus pés. É ou não é? Já chega em casa valentão: se falar comigo, bota ele na cara, Deus vai torrar agora. Agora você chegar na igreja para ouvir uma pregação, você fala: pastor, estou sendo perseguido lá em casa, e eu falar: Jesus disse que era você chegar na sua casa agora e fazer com aquele que te persegue o que você gostaria de ser feito por você. Sua casa cai. Está me perseguindo, está me falando, está dizendo isso, aquilo, ainda tem que tratar como se eu fosse que gostaria. É assim que a Bíblia manda. Tem outra pregação diferente de Jesus? Tem alguma coisa que Jesus falou diferente disso? Doutrina de Jezabel. A outra, irmãos, e me perdoem aqui, mas vocês sabem que nós temos a doutrina bem formada aqui dentro, era a mulher exercer autoridade sobre o homem. Cada mulher aqui tem o seu papel definido, mas não troque as bolas. Já ouvi já besteira? Não, eu sou mulher dele lá em casa, mas na igreja quem é pastor aqui sou eu. Não, está enganado. Não, está enganado. Seu marido é seu marido aqui e seu marido em casa. Se você é um obreiro e seu marido não é, não se ose não. Não se ose, seu marido não é obreiro, mas é seu marido, e a Bíblia diz que ele é cabeça. Você é adjuntora. Léo, você não está tendo problema desse, Léo, deixa de conversa. Você não está tendo problema. Nem você, pastor Raimundo. Não se engane, a doutrina. Escute só, se lá você está ouvindo alguma coisa diferente com outro lugar, é mais uma doutrina de Jezabel, porque aqui mulher não manda em homem não, viu gente? Homens, sejam machos, viu? Com todo carinho. Claro. Com todo carinho e amor. Ela está assistindo, minha esposa não, né? Misericórdia. É hoje. Então a igreja, irmãos, estava nesse estágio. Jesus disse: arrependam-te, porque eu estou vindo. E quando eu vier, eu vou tirar o castiçal se não se arrepender. Vou tirar a tua parte da árvore da vida e da cidade santa. Agora, irmãos, é o momento de nós refletirmos, de parar, irmãos, de estar andando para um caminho tortuoso como as igrejas que estavam na Ásia, e pegar contra a mão e voltar para a igreja que estava em Atos dos Apóstolos. Eu falei aqui, irmãos, Safira e Ananias morreu porque um dos dois foi burro. Porque se um amasse o outro ali, dizia logo: não, isso aí é coisa do diabo, está enchendo sua mente, rapaz, deixa esse negócio para lá. Não, vamos levar. Não, tô fora. Irmão, toma cuidado, irmão, pelo amor de Deus, com crentes com boas intenções, que está abrindo seus olhos para ver tanto mal na igreja.
Você não está vendo que você está desviando aos pouquinhos? É cão, isso é cão. O teu irmão começa a abrir os olhos para você começar a reparar os defeitos da igreja. Qual é a igreja que não tem defeito? Aí você fica, não, se Ananias ou Safira fosse espiritual, um ajudava o outro. E aí, Nani? Nani é Ananias? Vamos comer parte da herança? Tá, Saf, vamos. Quem é Saf? Não, mas você tem algum? Não, então... Vamos, Saf. Aí os dois, tá bom? É mesmo, vamos. E aí vai fazer como? A gente chega lá para aquele altar do Pedro, diz a ele que foi X, ninguém vai descobrir nada. Venha, minha esposa, falar, digo, vai de reto, Satanás. Aí fica na igreja, irmãos, nós perdemos tempo. Porque a igreja de Atos, talvez, alguns irmãos estavam lá na Ásia. Porque só foram, irmãos, cerca de 45 anos depois. Entre 60 e 95, 35 anos depois, desculpa. Talvez tinha alguém de lá que um dia foi como a igreja que estava em Atos, mas por ver a coisa correndo solto, se transformaram numa igreja que estava em Esmirna. E a Bíblia diz que aqueles irmãos estavam mortos. Jesus nem andava mais. Como eu disse, em Laodiceia ele queria entrar, ninguém deixava. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta e ninguém abria. E aí, preste atenção, porque se chegar... Sabe identificar Jezabel, não sabe? Vou lhe ensinar a você identificar a doutrina de Jezabel. Na prática. Chegar alguém querendo te convencer acerca do que é certo, lhe mostrando algo errado, desconfie. Abrindo seus olhos muito bem abertinho para aquilo que você está vendo lá, alguma realidade que você não viu, que está vendo agora, e você está percebendo que você não está indo bem. Cuidado. Já avisei a milhares, irmão, milhares não, eu exagero, mas uma centena de gente já, porque vi caindo. Quantas pessoas eu avisei, rapaz, você não está bem. Começa assim nas mínimas coisas. Começa a terminar o culto, sair correndo porque não quer falar com ninguém. Parece até que foi Chave chamou, ou a mãe de Kiko, vamos tesouro, tá bom, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe, gentalha. Só para vocês dar risada. Começa assim, irmão, a pessoa termina o culto, sai correndo da igreja, que irmão, não, eu tenho que ir embora, não é por nada não, é porque não quer falar com ninguém na igreja. Daqui a pouco começa a se afastar das comunhões. Não é a comunhão do churrasco não, irmãos. Começa a se afastar daquelas atividades. Daqui a pouco começa a se isolar. Quando pensar que não, está uma ovelha fora do aprisco. Meu filho, dentro do aprisco tem carrapato. Dentro do aprisco tem sujeira. Tem tudo dentro do aprisco. Dino ruim. Mas lá tem pastor também para limpar a ovelha. Só que dentro do aprisco não tem lobo. Lobo tem lá fora, onde não tem nada de errado aparentemente. E o lobo está esperando você sair, que ele quer, te devorar. Um cara de crente, irmão, com essa invenção agora de eu não preciso mais congregar, crentes que são raquíticos, doentes, verdadeiros amebas espirituais. Pessoas que são muito bons de teoria, mas que não conseguem nem orar, porque não tem mais autoridade nos céus. E é isso que você quer? Ser um crente morto? Você quer estar numa igreja que diz que vive, mas na verdade está morta? Não. Então ele diz, volte à prática do primeiro amor. Arrependa-te. Torne a ser uma criança. Porque se você for uma criança, Deus te conduz. Mas se você começar a andar pelas suas próprias pernas, você vai cair, porque não se sustenta. Todos entenderam?
Se coloque de pé. Aos amados da internet, que Deus abençoe. Até o próximo culto em nome de Jesus.